Aleluia! Convido amados irmãos a lermos Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo 5, a partir do verso 17. Atos 5, 17 a 20. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere da prisão e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vamos orar? Papai, a tua palavra foi lida e agora nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha nos conduzir, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, dando-nos sabedoria, Senhor Deus, para entender aquilo que é revelado somente pelo teu Espírito. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 5, quando a gente fala de capítulo 5, os irmãos podem se assentar, o que vem à mente? Ananias e Safira. Começa aqui contando a história do casal que resolveu mentir no fazer a sua oferta, o seu dízimo. Então nós vemos nesse capítulo a mentira. Depois do verso 12 ao verso 16, nós vemos o poder sobrenatural de Deus agindo através da igreja. E nesse texto aqui que nós vemos a inveja dos religiosos, ao ver a igreja de Cristo manifestando o poder de curar, expulsar demônios, operar milagres. Os religiosos ficaram com inveja. E depois, no verso 29, nós vemos a obediência dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. Queridos, todo o universo está em movimento. Tudo está se movendo. É uma coisa tremenda. Volta e meia a gente vê notícias assim: um meteoro muito grande vai colidir com a Terra, previsão para não sei. Eu fico acompanhando. Aí de repente passou distante, falou: glória a Deus. Tudo está debaixo do controle do Senhor. A terra toda está no movimento. Ali na praia esses dias, eu fui pescar com meu filho Daniel, e de um dia para o outro nós vimos como que estava a maré. O horário de pescar estava 5 horas da tarde. Eu com o Daniel chegamos 5 horas, estava tudo cheio. Porque a água não para de mover. É uma movimentação tremenda. E nós? Você está aí sentadinho e fala: não, eu estou quietinho aqui, eu não estou em movimento. Está assim. Imagina lá na tua cabeça, nesse momento, os curtos-circuitos que estão acontecendo nos neurônios. É assim, né? Fica ali. É uma coisa meio doida isso, né? Está ali tudo, gente ligando, tal. Imagina a sua veia, a sua artéria nesse momento. A movimentação que tem, né? O sangue vai para lá, o sangue vem para cá, o sangue vai para lá, o sangue vem para cá. Que coisa! Aí você pode pensar assim: não, mas quando eu durmo, eu não tenho movimento algum. Cheguei hoje à noite e falei: coração, descanse um pouquinho, uns 15 minutinhos. Pare quietinho aí. E não para. E o sangue vai, o sangue vem, o sangue vai. Essa movimentação. E quando nós estudamos a história da humanidade, nós aprendemos dos grandes movimentos que
varrem os períodos. E eu acho interessante. O movimento, ele começa sempre de uma forma maravilhosa, não é? Ele começa com desejos legítimos. Olha, nós desejamos ter terreno, terra para plantar, etc. Começa o movimento. E toda a história da humanidade, ela é movida por movimentos. Mas aí acontece um negócio triste. É a institucionalização do movimento. Quer matar o movimento? Torna uma instituição. A igreja do Senhor Jesus também começou como um grande movimento. Não havia templos, não havia um povo com o coração cheio do Espírito Santo, que queria fazer o nome de Cristo Jesus conhecido. E aí o que aconteceu? Foi se institucionalizar a igreja. E aí matamos o movimento. Aqui nós vamos ver, nesse acontecimento aqui, depois de manifestações poderosas, os apóstolos foram presos. E de noite apareceu um anjo. Quem que viu o anjo ali? Deus. E libertou-os. E deu uma ordem. Esta ordem aqui não foi dada como originária da vontade do anjo. O anjo é o mensageiro de Deus. Quem está dando essa mensagem é Deus. E nós vamos parar nesse versículo de número 20. Eu quero ler novamente. E vamos tirar para nós o que Deus espera da gente, como igreja, como discípulos de Jesus. O anjo tirou os discípulos para fora e disse: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. É um versículo tão pequeno, mas é um versículo que nos dá toda a orientação que nós precisamos nessa movimentação de sermos igreja. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, vamos descompactar esse texto. A primeira coisa que nós vemos é a ordem: ide. Isso fala da nossa missão. Jesus Cristo, Ele é o único que tem o direito de falar: vinde a mim todos os que estáis cansados. A ordem que Jesus dá para nós, Mateus capítulo 28, é de ir, ou indo. A igreja não é estática, não é um lugar. A igreja é um movimento. Ide. A palavra aqui, no grego, dá o sentido de persistir na jornada, na caminhada. Por que persistir? Porque vem cansaço, vem desânimo. A gente pensa que já chegamos, nós já chegamos no final. A gente pensa que já foi concluído o trabalho. Não foi. Até a vida de Jesus, nós temos que ouvir constantemente da parte de Deus: ide, está na hora de ir, vamos igreja, vamos igreja. Esse é o mandamento, esta é a comissão dada por Deus para a igreja. Hoje nós vemos que as igrejas que têm, entre aspas, aquele senso de grandeza, de sucesso, é aquelas que se enchem, porque as pessoas estão vindo, mas nunca nós vimos isso na Bíblia. Nós vemos a igreja indo, e nesse livro de Atos nós vamos ver ainda que ali a igreja de Jerusalém, ela cresceu, ela contava com a simpatia do povo, eles estavam dividindo tudo, era uma tremenda uma igreja, uma mega igreja. Mas não foi para isso que Jesus morreu, que Deus nos chamou. E ali no capítulo 8, então há necessidade de Deus permitir uma perseguição.
para que aquele povo pudesse ir. E eles foram, como Jesus havia anunciado: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O mundo ainda está necessitado de ouvir sobre Jesus. A igreja tem cometido nos nossos dias o mesmo erro do povo judeu, que eles pensaram: nosso Deus, Ele quer nos abençoar, vamos ficar aqui entre nós. Nós precisamos entender que existem povos não alcançados e que Deus está nos dando a ordem: vamos. Não é tempo de aglomeração, é tempo de expansão do Evangelho. Nós sabemos que Cristo Jesus virá quando o Evangelho do Reino for pregado a toda criatura. Mateus 24:14. Nós vemos o movimento da igreja hoje para onde a igreja já está estabelecida. A denominação, fazer conhecido o nome da denominação, plantar a igreja onde a igreja já foi plantada. E nós temos como igreja, como escolas de missões, Romanos 15 e 20, aquilo que Paulo decidiu: não ir plantar aonde já havia sido plantado. Há tantos locais onde as pessoas nunca ouviram, nem sequer uma vez, a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que manter os nossos olhos aonde Deus está olhando. Ide. Depois, o anjo continua dizendo: ide e apresentai-vos. Apresentai-vos. Não é para ficar escondido. Lembra quando Cristo Jesus ressuscitou, eles ainda estavam com medo, eles se fecharam no cenáculo, e Jesus apareceu no meio deles. Jesus disse: passem para convosco. Nós não somos igreja para ficarmos dentro de quatro paredes. Nós temos que nos apresentar. E quando nós vemos isso aqui, parece que não, tudo bem. Mas, amados, conhecendo o contexto aqui, eles haviam sido presos pelos religiosos. E Deus não está falando: agora escape, fuja, vou embora. Não, Deus está falando: se apresentem. Até então, os religiosos não sabiam que o anjo já havia libertado. E eles têm que se apresentar, a igreja tem que se apresentar ao mundo. A terceira coisa que fala aqui é apresentar-nos aonde? No templo. No templo. Então nós vimos a missão ir, a coragem, intrepidez. O crente é corajoso, o crente é intrépido. Eu lembro uma grande liderança brasileira foi questionada anos atrás por um sociólogo, o maior sociólogo, pelo menos o mais conhecido na nação brasileira. E ele falou assim para o pastor, falou assim: eu não entendo esse povo. O pastor falou: o que foi? Ele falou: estava subindo lá na comunidade, lá no Rio de Janeiro, lá na favela, aquelas vielas, quando eu deparei com um pastorzinho, com um terno surrado, e um aglomerado ao redor, e ele ali falando do poder de Deus, e eu me assustei quando o líder da comunidade, o líder do tráfico local, se ajoelhou, e aquele pastorzinho impôs as mãos e orou bravamente. Queridos, a igreja, no meio desse mundo conturbado, ela não é uma igreja tímida, medrosa, ela é uma igreja corajosa. Por isso que nós nos apresentamos. E em terceiro lugar, nós vamos ver o campo missionário. No caso aqui, o templo. O templo era o lugar onde aconteciam todas
Era um lugar onde o povo se reunia. Era um lugar onde muitas vezes Cristo Jesus ensinou a multidão ali. Mas também era um lugar de perigo para aqueles que seguiam o caminho de Cristo Jesus. Eles já haviam condenado, matado, crucificado Jesus. E Deus, através do anjo, está mandando: olha, vão ali para aquele lugar, para o templo. Então, Deus está dando toda a orientação necessária para que a igreja se mantenha nesse movimento. Queridos, nós precisamos ser restaurados. Nós, seres humanos, a gente aprende a instituir as coisas. Por exemplo, a pessoa vai orar com um enfermo e o enfermo vem curado. Aí vai orar a segunda vez, ela pensa: como é que eu fiz? Não, parece que eu pus a mão assim, esse pé assim, ou não vou. Aí a gente já começa a fazer as nossas metodologias. E a gente começa a acreditar piamente que funcionou porque eu fiz daquele jeito. Não. As denominações, elas fizeram ali um acervo de doutrinas próprias e acreditam que fielmente que só funciona se for daquele jeito. Nós olhamos Jesus na caminhada, essa movimentação de Jesus indo de cidade em cidade sem parar, o povo falando: fica aqui. Ele: não, tem outros lugares. E ele ministra a cura de um jeito, ele ministra de outro jeito, ele prega de um jeito, ele fala assim e assim. E a gente corre para a Bíblia, corre para Jesus e quer sistematizar aquilo que não é sistemático. Agora precisamos coragem de acreditar em Deus. Nós somos instrumentos. Imagina você sendo uma chave de fenda. Aí tem um prego. Aí você fala assim: bom, eu vou trabalhar aqui, eu vou arrumar um jeito de fazer esse prego e introduzir nessa madeira. Mas aí vai funcionar, porque é um parafuso. Eu preciso entender que nós somos instrumentos. Quem faz tudo é Ele. Amém. A igreja só existe por causa do Espírito Santo. Então, o campo missionário é o templo. Em quarto lugar, nós vemos: ide apresentando-vos no templo, dizer, lalel, falar, anunciar, proclamar. Já viu por aí, tem até livros e cursos evangelizando através da amizade, através do testemunho. Não, eu estou lá, não falo nada. Tem missionários que são enviados para países fechados do Evangelho, eles vão lá e pregam. Eu não vejo isso aqui, amados. Mas se a pessoa pregar, se a pessoa falar, ela morre. Mas é para isso que nós estamos aqui. Então é para ir e falar. Essa é a tarefa. Eu tenho que falar. Eu estou lá na fila do supermercado, eu tenho que falar. Eu estou... Irmãos, está difícil de falar. O mundo está sendo organizado para odiar aqueles que creem em Jesus. É um negócio assustador. Eles têm ódio da gente. Eu estava com a minha filha esperando consulta ali no hospital da Regina Carão, e sentado do lado do Senhor, comecei a conversar com ele. Câncer no pulmão. E aí eu fui falando com ele. Ele falou: daqui a pouco eu vou sair um pouquinho para fumar um cigarro. Eu falei: companheiro, aí fica difícil, né? E descendo a lenha nas
saúde aqui do Paraná, ele não é daqui e tal. Eu falei, chegou terminando a hora, eu falei, senhor, eu vou falar, né, para falar do senhor, não, o meu estado está falido. Falei, veio aqui falando do nosso estado aqui. E fui falando com ele, daí eu introduziu, né, a libertação que Jesus pode dar, porque não começou a tremer. E ele falou assim, eu sou daquele grupo. E não vou mudar. Não vou parar de fumar nunca. Então ele levantou e foi embora, bravo. Ele falou assim, na conversa, é vocês que fazem. Falei, como? Você não sabe quem que eu sou, o que eu creio? Vocês são o Evangelho. Eles já estão preparados com pedra nas mãos contra o povo evangélico. Então vamos ficar quietos. O que está? Qual é a orientação aqui? Fale. Tem que falar. Ali no serviço onde você está, irmão, irmã, ali é o lugar que Deus se colocou para você falar. Ah, mas se eu falar, vamos embora. Deus arruma outro lugar melhor, fica tranquilo. Hoje nós vemos, eu lembro quando eu me converti, eu via muitos pastores falando de crentes, agente secreto. Estou quieto. Não tem que falar. Eu fiz faculdade de propaganda e publicidade na PUC e não era flor que cheirava, né? E daí eu fui para o seminário, conversando, fui para o seminário, e um dia indo de São Paulo para a minha cidade, eu encontrei uma colega de faculdade. Eu falei, vou falar de Jesus para ela. Sentamos juntos, eu comecei a falar, ela falou assim, eu sou evangélica. Falei, você ficou depois? Não, sempre fui. Família evangélica. Falei, mas você nunca falou para a gente. Você namorava, era maconheiro, o cara fumava maconha, você era namoradinha, vivia de cima para baixo dele. Como que pode? As pessoas não falam. As pessoas têm vergonha. Mas nós estamos aqui para ir, para nos apresentar no templo aonde Deus, o Espírito Santo, nos mandar e falar, anunciar, proclamar. A quinta coisa que nós vemos é o público. Continuando falando, dizei ao povo, ali a palavra povo, laos, nação, e o povo. Eu tenho que falar para esse povo, porque eles estão morrendo sem Jesus e estão indo para o inferno. Mas eu tenho uma parente, uma tia, uma vozinha, é tão boazinha, só falta se converter. Se ela morrer, ela vai para o inferno. É até difícil de falar isso, mas muitas vezes eu fico pensando em conhecidos, em parentes que morreram sem Jesus. Onde eles estão? É a verdade. Ou é o céu, ou é o inferno. Quando a gente fala ao povo, o sangue desse povo, Deus não vai cobrar a gente. Mas se a gente não anuncia, se a gente não fala, a responsabilidade cai sobre nós. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Então a gente precisa parar de ser instituição que caminha no trilho, né? Tem aí metodologias, o trilho do sucesso, o trilho não sei do que, você tem que andar ali na cartilha. Eu tenho que aprender a ser levado pelo Espírito Santo. E onde o Espírito fala, e anunciar, falar, pregar, para quem? Para o povo. Todas as pessoas, todos os contatos diários, Deus permite que tenhamos para que a gente seja luz, seja sal. Então, ir apresentar no templo, dizer ao povo o quê? Em último lugar, sexto lugar, nós vemos a mensagem. Todas as palavras desta vida.
todas as palavras desta vida. É interessante que aqui palavras não está como logos, que é palavras, está como rema. Rema já é aquela palavra que já foi trazer luz, revelação pelo Espírito Santo. Não é chegar lá e começar, gente, até o final e pronto. Não, eu preciso da unção do Espírito Santo para que esta palavra se torne rema, palavra vivificada pelo Espírito Santo. Como é bom quando a gente está evangelizando, pelo simples fato de evangelizar, nada acontece. Mas quando a gente tem a palavra revelada, aquela palavra penetra. E a outra coisa aqui, ó, todas as palavras desta vida. Nós temos duas palavras para a vida. O bios, que é, né, a palavra da onde vem biologia, né, nosso corpo, toda a formação de tudo. Mas a palavra aqui para a vida é zoe. É vida de Deus. Eu tenho que anunciar a revelação, a palavra vivificada pelo Espírito Santo, da vida de Deus. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, um cristão autêntico, você já teve a experiência de um contato maravilhoso, onde a palavra de Deus se tornou rema para você, e você começou a viver a vida de Deus. Amém. Isso é tremendo. Isso é o maior milagre que pode existir. A palavra de Deus transforma a nossa natureza carnal, humana, demoníaca, a nossa natureza pecaminosa, nos transforma em santos pelo poder da palavra de Deus, o zoe. Como conclusão, depois que eles ouviram essa direção dada através dos anjos, mas a palavra de Deus, o verso 21 diz: tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Olha que coisa maravilhosa. O que eles fizeram? Eles obedeceram. Mas não é lá que está o pessoal que quer matar, quer aprender, né? Mas foi lá que Deus mandou. Sentem. Eles correram para o templo. E o que eles estavam fazendo ali? Ensinando. Ensinando o quê? Doutrina dos apóstolos. Os ensinos do Senhor Jesus. Estavam ali ensinando. Olha o verso de número 42. Estamos finalizando. O verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Eles obedeceram. O que nós vamos fazer diante dessa palavra? Nós precisamos voltar a ser uma igreja que se move. Amém. O movimento ser maior do que a instituição. A instituição tem nos prendido. Nós precisamos romper com tudo isso. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos valorizar a oração. Nós precisamos valorizar a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos voltar a nos encontrar nas casas, no templo. E aqui é interessante que era todos os dias. Uma coisa que a gente sistematiza também, né? As nossas reuniões. É tal dia, ceia, é tal dia do mês, etc. É tudo conforme a nossa conveniência. Não é verdade? Nós precisamos da orientação do Espírito Santo. E se Deus nos levar a todos daqui? Nós vamos fazer o que? Vamos ligar a Deus? Vamos murmurar, reclamar? Ou vamos falar: Senhor, faça-se a tua vontade? Mateus 28 é a mesma palavra de Jesus falando: toda a autoridade me foi dada
fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, todas as palavras da vida. Vamos repassar. A próxima ministração vai ser Atos 6. Nós vamos ter a oportunidade, como igreja, de pensar novamente sobre os nossos diáconos, os nossos presbíteros, os nossos ministérios, né? E nos organizar e caminhar dentro daquilo que vamos aprendendo aqui no livro de Atos. Então, primeira coisa, a palavra, a mensagem dada por Deus através desse anjo. E é a nossa missão. Apresentai-vos é a nossa manifestação de coragem e de ousadia. No templo, é o nosso campo missionário que Deus vai anunciar. Hoje, daqui a pouco, nós vamos orar com a Sara e a Lívia, que retornam essa semana para o campo missionário. Aleluia! Aleluia! O que nós temos que fazer? Nós temos que falar, dizer, não é? Eu lembro com um certo saudosismo, né, quando nós começamos a escola de missões, aquela turma era meio assim. Entrava no ônibus, dançava no banheiro público, né? Eu estava essa semana ouvindo aquele cântico, como é que é aquela janela 1040? É como se visualizássemos aquele momento da nossa história, né? Janela 1040, 10, o que aconteceu com a gente, irmãos? Nós precisamos da graça do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder que move, que nos faz loucura para esse mundo. Lembrei-me do seminário, eu e um colega, a gente ia sábado para o ministério no final de semana, e um sentado no ônibus lá atrás, e outro lá na frente, a gente começava uma conversa bem alta para todo mundo ouvir. Fiquei sabendo que você virou crente. Você está doido? E eu fazia o papel do crente, eu era um crente, e todo mundo ficava ouvindo a nossa conversa. Como é gostoso ser guiado pelo Espírito Santo. Como nós precisamos, irmãos, de ter a chama, né? Ter o óleo, o azeite do Espírito Santo enchendo-nos e a chama tomando forma e aumentando dentro de nós. Vamos falar para esse mundo. Quarto ponto aí, vamos falar ao povo, a todos. Fala o quê? As palavras de vida. O Deus que nós cremos é diferente de todos esses deuses que estão sendo anunciados por aí. Porque todos esses deuses, você chega no final da vida e tem uma placa, e tem o cemitério, e tem os restos por trás. Mas o nosso Jesus, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E é a única chance, a única oportunidade que o ser humano tem de encontrar a salvação, de viver o caminho, de ter a vida eterna. O desafio nosso é ser essa igreja, uma igreja em movimento. Se você quer dizer para Deus hoje, Deus, eu abro mão de todos os conceitos e preconceitos humanos que eu fui criando dentro da minha mente, dentro do meu comportamento, e eu quero o novo do Senhor, eu quero a condução do teu Espírito Santo. Se você quer ser essa igreja, eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos orar pedindo a graça do Santo, a direção de Deus. Deus está fazendo algo no nosso meio. Nós ainda não temos discernimento do que é, mas Ele está agindo. Deus trabalha. Nós precisamos só organizarmos para caminharmos ali de acordo com a vontade de Deus. Não aquilo que a gente pensa, que a gente quer, que a gente sonha, mas aquilo que Deus tem para nós.
E para isso a gente precisa ter coragem, para isso a gente precisa ter fé, para isso a gente precisa abrir mão e falar: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Papai, é tão claro, Senhor, a direção é tão clara. Não nos deixe insistir, Senhor, em fazer aquelas coisas por costume, por tradição, até por experiências boas do passado. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós precisamos dessa unção, nós precisamos, Senhor Deus, dessa direção para a tomada das nossas decisões. Tira da nossa mente toda aquela ideia já pré-fabricada do ser igreja, como ser igreja, e coloca no nosso coração amor e disposição a obedecer aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Senhor, ao estudar, Senhor Deus, esse livro, a gente possa se avaliar de maneira séria, honesta, para ver qual é a verdadeira situação em que nós nos encontramos. Estamos aqui, Senhor,